Irmãos, nessa noite eu quero falar com vocês a respeito de um número que fala de origem, porque estamos falando do nascimento de Jesus, não é? E um número que fala de origem, de nascimento e também de perfeição é o número 3. Muitas coisas na natureza, na criação de Deus, tem o número 3. Eu vou citar devido a estarmos numa cantata e aqui música, por sinal de altíssima qualidade, e parabéns a todos os irmãos que estiveram coordenando, o maestro Raifran, a irmã Andréia, né? E todos que coordenaram e organizaram e cantaram e participaram. Mas eu quero falar primeiramente da música. A música, um acorde básico é formado por 3 notas. Eu vou até pedir para a Suza me ajudar. Faz dó, Suza. Aí vai segurando, dá para segurar? Dá para colocar para segurar? Dó, agora faz mi, segurando. Dó, mi, não, segurando, junta para fazer o acorde. E agora sol. Faz o acorde de dó. 3 notas, dó, mi e sol fazem o acorde de dó. Então isso é o que? Deus criou desse jeito. Dá para colocar outras notas? Dá, mas o básico começa com 3, a origem são 3. A música também tem 3 partes. Quais são as partes? O ritmo, a melodia e a harmonia. Então isso é a criação de Deus. Eu creio que isso é assim, porque Deus são 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele nos criou a sua imagem e semelhança com 3 dimensões. Corpo, alma e espírito. E a nossa matéria e toda a matéria que existe são compostas por apenas 3 partes. Quais são essas partes? Nêutrons, prótons e elétrons. A alimentação, o alimento tem também 3 origens: reino animal, vegetal e mineral. Também temos o espaço, céu, terra e mar. Temos também o tempo. Qual é o tempo? Passado, presente e futuro. E temos as cores. Você sabia que os nossos olhos, eles chegam a identificar 10 milhões de cores diferentes? E estima-se que pelas combinações possam ter bilhões de cores que nossos olhos ainda não conseguem identificar. Mas quais são as 3 cores que dão origem a todas elas? O azul, o amarelo e o vermelho, apenas essas são primárias. Todas as outras são misturas. Então 10 milhões, vamos falar de 10 milhões para ficar uma coisa mais fácil, que é o que o nosso olho consegue identificar. De 10 milhões de cores, todas vieram de 3 cores apenas. Olha só a maravilha de Deus, aleluia. Mas por que eu estou falando disso? No nascimento de Jesus, nós tínhamos uma família composta por 3 pessoas: José, Maria e Jesus. E Jesus recebeu quantos presentes? 3 presentes. Como o pastor já falou, ouro, incenso e mirra. Mas eu quero falar nessa noite não dessas questões, mas sim de 3 testemunhos que Maria recebeu. 3 testemunhos que Maria ouviu para que ela pudesse crer no nascimento de Jesus, porque o nascimento de Jesus foi um grande milagre. Porque Maria, antes de se casar, ela teve um filho. Aleluia, e glória a Deus por isso. Tanto que quando chega, o primeiro testemunho está lá em Lucas capítulo 1, versículo 37. Vamos começar com 37. Esse é o texto áureo da NCI aqui da nossa igreja. Lucas 1,37 diz assim: porque para Deus nada é impossível. Quem falou isso? Foi alguém chamado Gabriel, né? Só que não era um Gabriel daqui, era um Gabriel de outro plano espiritual. Aleluia. Então, ele foi o primeiro a testemunhar para Maria, a testificar para Maria que nasceria o filho dela. Porque a princípio, vamos lá para o versículo 26, quando começa essa história do anjo Gabriel. No 6º mês, o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada de um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Entrando o anjo onde ela estava, disse: salve agraciado, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava o que seria aquela saudação.
Disse então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás, darás à luz um filho, por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Olha só, ele veio trazer a notícia para Maria, que ela tinha sido escolhida. Mas no versículo 34, a gente vê que Maria ficou duvidosa, porque ela pergunta: como se fará isso se eu não conheço varão? Como se fará isso se eu não casei ainda? Como é que eu vou ter um filho? E aí ele responde: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aí aqui é que é a grande questão. Ele falou isso, mas aí Maria está lá vendo uma figura, não se sabe a forma que esse anjo apareceu, porque ela conversou naturalmente com ele. Não diz a Bíblia que ela caiu, que ela ficou assim tão assustada, ela ficou impressionada, mas a gente não entende bem o contexto aqui de como ele apareceu para ela. Tanto que ela conversa naturalmente com ele e diz: eu não sei como é que vai ser isso. Mas ela diz assim: a tua prima Isabel concebeu um filho em sua velhice, e é o 6º mês para aquela que era estéril. Então ele dá uma notícia e testemunha para ela de um milagre. Então esse foi o primeiro testemunho que ela recebe. Sabe o que ele está dizendo assim? Acredita que você vai ter um filho, porque aquela tua prima que não podia ter filho, está gestante já de 6 meses. Aleluia. E ela não sabia, porque as notícias não corriam tão rápido. Não tinha internet, né? Então, ela ficou sabendo pelo anjo, porque o anjo precisou contar o testemunho de Isabel para ela poder acreditar. Esse é o primeiro testemunho para que Maria pudesse acreditar. Tanto que no versículo 38 ela diz: Maria diz: eis aqui a tua serva, Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra, e o anjo saiu. Então ela acreditou. O que eu quero te dizer nessa noite é que o primeiro testemunho é espiritual. Aleluia. Para que você possa crer na sua vitória, para que você possa crer que você vai conseguir, que você vai alcançar o seu objetivo, saiba de uma coisa: o primeiro testemunho tem que vir do céu. Aleluia. Primeiro você tem que ter experiência com Deus. Aleluia. Se você ainda não teve uma experiência espiritual com Deus, hoje é o dia, para você que está aqui ou para você que está na sua casa. Essa é a noite do teu encontro com esse Jesus que nós estamos aqui pregando. Porque se você nunca teve uma experiência espiritual com Deus, você já pode ter tido dezenas de experiências transformadoras na tua vida, mas ainda nem começou o melhor ainda está por vir. Sabe por quê? Porque quando você tem a primeira experiência com Deus, é a porta para você ter todas as maiores experiências da tua vida. Aleluia! Você crê nisso? E você que já teve a experiência com Deus, já conhece esse Jesus, então te prepara para maiores experiências com Deus. Tem que ser espiritual. Tanto que Maria questionou: mas como é que vai ser isso? Porque eu não conheço o varão, não sou casada. Aí o anjo fala para ela assim: não vai ser material, vai ser espiritual. Aleluia! Vai vir do alto, o Espírito Santo é que vai gerar em ti. Então creia nessa noite, você precisa ter essa experiência. Se faz tempo que você não tem, tenha nessa noite essa experiência com o Espírito de Deus que aqui está. Aleluia! Qual o segundo testemunho? Vamos avançar aqui no mesmo texto, versículo 39. E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, a uma cidade de Judá. Naqueles dias, sabe o que significa isso? Rapidamente, não passou nem um mês, ela já saiu para onde? Para uma cidade de Judá, onde estava Zacarias, que era o esposo de Isabel. Para quê? Ela queria ver esse negócio, ela viajou para saber se realmente era verdade. Sabe por quê? Porque o anjo falou, ela acreditou, mas a barriga ainda não cresceu. Então ela queria o quê? Mais um testemunho. Ela foi atrás de Isabel, saber se realmente era verdade. Porque a fé, quando ela nasce, ela é pequena ainda, mas ela vai crescendo. Aleluia.
Então precisava crescer essa fé no coração de Maria. Então lá vai Maria, apressada. Significa que ela estava querendo muito essa resposta. Chegou lá, versículo 40, entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo. Glória a Deus. O segundo testemunho foi da criança, foi de João Batista. Sabe por quê? Porque quando Isabel ouviu a voz entrou no ouvido de Isabel, a voz de Maria, quando saudou Isabel, entrou no ouvido de Isabel e foi parar lá na criança. Aleluia, como foi isso? Né? Milagre de Deus, a criança escutou. Ou então ela escutou pela barriga, porque a gente sabe que dá para escutar também, né? Já é provado aí pela ciência que se você falar com a criança que está no ventre, ela vai ouvir música, ela vai ouvir, enfim. Quando a criança ouviu, o que aconteceu? Ela se alegrou no ventre de Isabel, e esse foi o segundo testemunho. O Espírito Santo testificando ali no coração, e naquela criança, que era João Batista, de que realmente o Salvador Jesus estava no ventre de Maria, sem a barriga aparecer. Aleluia. Sem a barriga aparecer ainda, mas a criança já estava, João Batista testificando disso. Só que esse segundo testemunho, ele se transformou no terceiro. Por quê? Porque depois que a criança se moveu, Maria não soube disso. Ela viu só Isabel sendo cheia do Espírito. Veja só, versículo 42, perdão. E exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. A Isabel cheia do Espírito Santo, profetizando, revelando com ali o conhecimento do Espírito Santo. E versículo 43, de onde me provém isso a mim, que venha me visitar a mãe do meu Senhor? Aleluia! Ela recebeu a revelação, teve o conhecimento do Espírito Santo de que estava no ventre de Maria Jesus Cristo. Aleluia! Esse é o terceiro testemunho. Mas vamos falar um pouquinho do segundo. Porque quando você vai ver, como eu falei, o segundo virou o terceiro, porque ali no versículo 44 diz assim, ó: Pois que ao chegar aos meus ouvidos a tua voz, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Então aqui ela contou para Maria que a criança tinha se movido no seu ventre. Aí sim veio o segundo testemunho que tinha ficado escondido. Mas o segundo testemunho é a criança, que fala de quê? Fala de vida. O segundo testemunho que a gente tem que ter, irmãos, é a própria vida. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Para encurtar, a tua vida é o testemunho de que Deus vai fazer milagres ainda na tua história. Não precisa de muita coisa, olhe para a sua própria vida e veja: aquele que me trouxe até aqui, aquele que até aqui tem cuidado de mim, aquele que me sustenta, aquele que me salvou, que me resgatou, que me lavou, que me purificou, e vai só lembrando aí o que Deus fez na tua vida, aquele que me libertou, aquele que me curou, aquele que me abençoou, aquele que abriu porta. Ninguém recebeu? E essas coisas? Aquele que fez essas coisas na minha vida ainda fará muito mais. Aleluia! Glória a Deus! A tua vida é o testemunho do que Deus ainda vai fazer. É por isso que quando Jesus, lá em Mateus capítulo 6, ele fala assim: não é a vida maior do que o mantimento? Vocês estão tão preocupados com o mantimento, vocês estão tão preocupados com o dinheiro, vocês estão tão preocupados com a comida, vocês estão tão preocupados com as roupas. Maior é a vida que Ele já te deu, aleluia. Se você já tem a vida, então acredita que você tem muito valor. O que Deus quer é que a gente dê valor à vida que Ele nos deu. Porque Ele diz assim: vocês não têm maior valor do que os pássaros? Ele quer que você entenda o valor da sua vida, que ela não tem preço. Aleluia. Uma vida vale mais do que todo o universo. O preço de uma vida é o preço do sangue de Jesus Cristo. Não tem como mensurar, não tem como avaliar. É você. Esse é você.
E para finalizar, o terceiro testemunho é o de Isabel. Quando Isabel, cheia do Espírito, diz: bendita és tu entre as mulheres. A mesma coisa que o anjo falou. Vê o Espírito Santo aí, revelando para Isabel, a mesma frase que o anjo falou. Se a criança falasse, ela ia dizer o quê? Bendita és tu entre as mulheres. Isso que Isabel falou. E depois ela diz: bendito é o fruto do teu ventre. E ela diz: você é a mãe do meu Senhor. Então, ela, cheia do Espírito, dá o último testemunho. E Maria, olha o que aconteceu com Maria, versículo 46, para terminar. Disse então Maria: minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque antes de encontrar com Isabel, ela estava apressada, querendo mais uma resposta. Mas depois que ela encontrou com Isabel, e ela teve esses dois testemunhos aí, da criança e Isabel cheia do Espírito, o que aconteceu com ela? Se alegrou e fez um cântico ao Senhor, porque atentou na humildade da tua serva, pois eis desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Ela acreditou ainda mais, a fé dela se fortaleceu quando ela recebeu. Ficamos de pé. Aleluia. E esse testemunho de Isabel representa o testemunho das pessoas ao nosso redor que estão cheias do Espírito Santo. Nós precisamos estar perto de pessoas cheias do Espírito de Deus. Eu vou dar para você o maior exemplo de todos, porque você pode de repente pensar assim: não, eu sou cheio do Espírito, então Deus fala comigo diretamente. Eu não preciso que ninguém fale, eu conheço mais que esse pastor. Não preciso disso, eu mesmo estudo a Bíblia. Eu nem preciso ir para a igreja. Talvez você que está ouvindo em casa pense assim. Mas eu vou te dar o maior exemplo de todos. Quando Saulo ia pelo caminho, ninguém pregou para ele. Sabe quem foi que pregou para ele? Quem foi? O próprio Jesus. Apareceu o clarão e aquela voz: Saulo, por que me persegues? E aí Saulo caiu com aquele clarão. E ele disse: Senhor, quem és tu? O que eu tenho que fazer? Quando ele diz isso, o que Jesus fala para ele? Entra na cidade que eu vou usar alguém cheio do Espírito Santo. Para que tu entendas, Saulo, que virou Paulo, que tu pode ser o maior missionário, exceto Jesus, mas você sempre vai precisar da igreja do Senhor Jesus. Então, deixa Deus usar você e receba daqueles que estão ao teu lado, cheio do Espírito Santo. Esse é o terceiro testemunho que você precisa, que eu preciso, para que a gente possa crer e fortalecer a nossa fé de que o Senhor vai nos dar a vitória por Jesus Cristo. Amém? Levante sua mão comigo. E eu quero pedir para você orar por você, mas também por essa pessoa que está ao seu lado. Dá uma olhadinha, dê a paz do Senhor, e você vai orar por ele. Porque você vai ser usado por Deus. Porque o Espírito Santo vai te usar. Porque Jesus que nasceu, entregou a vida por nós e ressuscitou, está aqui para usar a tua vida e vai abençoar essa pessoa que está ao teu lado. Senhor, nós te agradecemos por essa cantata, por essa bela história, que é Jesus Cristo, que nasceu, viveu, entregou a sua vida por nós. Agora oramos uns pelos outros, e abençoamos, Senhor, a vida desse irmão, dessa irmã, que está ao nosso lado, e cheios do Espírito Santo. Nós queremos declarar, nós queremos profetizar, nós queremos abençoar. Cheio do Espírito Santo, nós dizemos: receba fé, receba o renovo do Espírito, receba os dons do Espírito, receba o fruto do Espírito. Você que está aqui ao meu lado, eu oro por ti, eu te abençoo, e eu digo a você: seja abençoado. Júlio, seja abençoado em nome de Jesus. Que o Senhor te encha, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça, que você seja cada vez mais cheio do Espírito Santo de Deus. E quantos dizem
Amém.